Olá, boa tarde. Estamos entrando aqui com uma edição extraordinária do JP TV desta quarta-feira, dia 13 do mês de março. Infelizmente, para trazer uma notícia bem desagradável, um crime bárbaro que aconteceu em Suzano. Com a gente aqui o Marcel Botelho, da cidade de Leme, e vai interagir, comentar e atualizar as notícias para você. Primeiramente, boa tarde, Marcel, obrigado por estar fazendo parte, compondo aqui a nossa mesa, e vamos arguir algumas opiniões em relação a esse bárbaro crime. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho, boa tarde a você de casa que está acompanhando a gente. Primeiramente, é complicado, né, Paulinho? Muito triste, um crime bárbaro, uma situação horrível. A gente se coloca no lugar desses pais, dessas mães, que no momento estão sofrendo com a perda de seus filhos. Um crime muito triste, um crime para realmente estragar o dia de hoje. Eu gostaria de estar fazendo a minha estreia aqui com vocês em um outro momento, mas infelizmente a situação pede, então vamos informar o pessoal de casa sobre todos os detalhes desse crime horrível e sobre tudo que já se sabe até o momento. Bom, os autores do ataque em escola de Suzano são ex-alunos, 10 pessoas morreram. Nós vamos trazer algumas atualizações, mas na verdade, como a notícia, Marcelo, já teve uma amplitude nacional, sim, inclusive, muitas pessoas já estão acompanhando. O objetivo do Jornal do Porto é atualizar você com as notícias, com as informações e, ao mesmo tempo, trazer algumas opiniões para nos auxiliar numa reflexão. Antes, inclusive, de falar sobre a notícia propriamente, Marcelo, eu vou te convidar para juntos, eu vou até tirar a gente aqui de cena e vou colocar as imagens do momento em que eles chegaram na escola. Veja aí, Marcelo, a tranquilidade, né? Dá até a impressão que são realmente alunos, sim, né? que vão aí para a escola, chega, amarra o carro, desce, dá essa impressão que pega uma mochila, a gente vai ver agora aqui nas imagens, entra, aí nós temos aí uma imagem, uma câmera de segurança de uma casa vizinha, a escola, mas nesse momento, você vê nessa cena, te desperta alguma chance de que um crime vai acontecer? Não, de maneira nenhuma. A tranquilidade, a apatia deles antes de cometer o crime assusta um pouco, né? A gente vê que eles não demonstram emoção absolutamente nenhuma. Saem do veículo com absoluta tranquilidade, né? Isso mostra, tem que corroborar ainda mais para mostrar que parece que absolutamente tudo foi premeditado, e assusta muito a apatia deles antes de fazer uma barbárie dessa. Você vê que são dois, conversam tranquilamente, o outro continua no carro, aí eles fecham a porta do passageiro, porque esse sim parece que entra um pouco mais acelerado, mas no primeiro momento passa a impressão, ele chegou um pouquinho atrasado, o outro já entrou para avisar, o outro entra correndo, mas até lá, no momento em que ele sai do carro, fecha, esse aí dá uma ele acelera um pouco mais. Então, no mínimo, Marcelo, deixa eu voltar aqui, estranho. No primeiro momento, são dois alunos chegando para a escola. O fato é que antes a este ocorrido, aí você já vê aqui, deixa eu até voltar aqui as imagens um pouquinho, Marcelo, que eu achei interessante. Deixa eu tirar de novo a notícia. É o momento em que alguns alunos ou funcionários, se você olhar nas imagens, já saem correndo. Provavelmente já foram aí, no momento em que eles saem, provavelmente já foram realizados alguns disparos, né? E aí eles já saem correndo. Bom, mas antes disso, num estabelecimento comercial, venda de veículos, que pelas informações foi apurado, é de um tio de um dos meninos. Exato. Vou falar menino, porque um tem 17, sim, o outro tem 25, não dá. São garotos. Não são garotos, mas são uns meninos, são novos ainda. E o tio de um deles, que até tinha sido socorrido, estava passando por uma cirurgia, mas também acabou vindo a óbito, totalizando aí
10 pessoas, alunos, funcionários. Você consegue mensurar o que leva 2 jovens a praticar uma atrocidade dessa? Paulinho, eu acho que eu estava até comentando com você antes da gente entrar no ar. Existem estudos que fazem correlação desse tipo de caso com casos de bullying na escola. Então eu acho que, primeiro, depois a gente vai entrar até no ponto de mais segurança nas escolas, a necessidade disso, acho que é um ponto importante para a gente abordar. Mas existe uma correlação enorme nos Estados Unidos. Esse tipo de caso, infelizmente, é extremamente comum. Todo ano nos Estados Unidos, a gente tem uma média de mais de um caso desse por ano acontecendo nos Estados Unidos, com ex-alunos ou alunos que atualmente estudam em determinada escola chegar atirando dentro da escola, matando ex-companheiros de sala, matando professores, exatamente como aconteceu hoje em Suzano. Então, assim, me parece que o bullying, traumas psicológicos causados dentro da escola corroboram muito para que esse tipo de tragédia aconteça. Então, eu acho que é preciso que dentro da escola haja um planejamento para evitar isso, para que haja essa conscientização dos alunos, porque existe uma série de coisas, uma série de traumas psicológicos por trás disso. Deixa eu só trazer aqui as notícias mais atualizadas, né? Buscando vários sites, postando a todo tempo, atualizando as informações, buscando em vários sites. Aqui do site É o País, jovens matam 8 pessoas em escola em Suzano e comete suicídio e há feridos também. O total de mortes na escola estadual Raul Brasil chega a 10, incluindo os 2 atiradores, ao menos 4 estudantes do ensino médio e 2 funcionárias. Vamos trazer aqui alguns detalhes. Um ataque a tiros na escola estadual Professor Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, matou essas 8 pessoas, entre elas estudantes e funcionários. 8 mais os 2, mas os 2 se suicidaram, né? Está tendo aí uma certa divergência de que um teria se suicidado e o outro talvez teria sido abatido pelas polícias, mas está sendo investigado. De acordo com a Polícia Militar, 2 ex-alunos, um de 17 e outro de 25 anos, invadiram a escola em Suzano, atiraram contra os presentes e cometeram suicídio depois. Essa é a versão da polícia. Ainda há feridos, alguns em estado grave, que foram levados para os outros hospitais da região, unidades do Corpo de Bombeiros, do SAMU, enfim, da Polícia Militar. Eu estava vendo na TV ainda há pouco um rapaz que chegou com um machado e ficado no ombro. Sim. O médico, né, dando aí a entrevista, de repente ele nem viu de onde veio, só veio que levou aí uma machadada. O que se sabe até agora é que o ataque à escola Professor Raul do Brasil, a PM confirma 10 mortes no total, incluindo ao menos 4 estudantes do ensino médio e as 2 funcionárias e mais os 2 atiradores. Também há uma dezena de feridos, alguns em estado mais grave, socorridos aos hospitais da região. A lista de vítimas só será divulgada após as famílias serem comunicadas. Outra coisa que aconteceu, assim que aconteceu, já começou a se propagar por alguns grupos aquelas cenas, Marcelo, os jovens caíram, abatidos, sangue. Até que ponto chega a notoriedade que você quer dar uma notícia a custas? Imagine você, pai, de repente ver seu filho estirar no chão por um inconsequente. Para mim só pode ser inconsequente. Sim. A notícia tem que ser dada, temos que saber o que tem, lógico, mas daí a expor essas imagens, o que isso agrega? Essa glamorização da violência, ela me entristece muito, porque a gente vê que as pessoas na internet e muitos veículos de comunicação também, eles pegam casos como esse apenas para conseguir audiência, no caso de pessoas na internet, apenas para conseguir cada vez mais cliques, mais visualizações, né? E assim, uma coisa que entristece muito, porque mostra que a preocupação com as vidas não há nenhuma. Porque se você realmente está triste com o fato, porque quando a gente vê um fato como esse, a gente fica consternado, né? A gente fica absolutamente pasmo. Então, você vai se preocupar primeiro com os pais dessas crianças, porque a vida deles acabou. Eu tenho filhos, você também, se um dia, pelo amor de Deus, acontecesse algo com nossos filhos, a vida da gente acabaria.
Então, o descaso com essas vidas me entristece muito, essa glamorização da violência, né? Até que ponto vale a pena, por cliques, por audiência, até que ponto vale a pena você expor o próximo e você não ter consideração com a vida alheia? Até que ponto? Bom, vou trazer alguns pontos que eu gostaria até de a gente debater, trazer para vocês. É logicamente que quem vai chegar na análise final é você, amigo telespectador, que acompanha os nossos noticiários, que você tem a capacidade do discernimento. Mas veja bem, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, relacionou o crime de Suzano a um suposto fracasso do Estatuto do Desarmamento. Mais uma tragédia protagonizada por menor de idade, o que atesta o fracasso do malfadado Estatuto do Desarmamento ainda em vigor, escreveu no Twitter, mais de 7 horas após o caso ser veiculado. Me parece que o senador também comentou, né? Sim, o Major Olímpio também comentou sobre essa questão. O Flávio Bolsonaro também externa aqui os sentimentos aos familiares, mas, gente, há uma ineficiência do Estado, e agora colocar culpa no Estatuto de Desarmamento, sabe, é o fim do mundo querer usar uma tragédia, como aconteceu no caso de Mariana, como aconteceu no caso de Brumadinho, como está acontecendo agora com os casos de pedofilias pela igreja, agora esse caso do atirador, querendo se promover em cima do crime. Não dá. E você percebe, Paulinho, que é muito parecido com o que a gente falou agora há pouco. Agora há pouco a gente estava falando, né, dessa glamorização da violência, de como as pessoas aproveitam a violência para ganhar cliques, para ganhar visualizações, emissoras para ganhar audiência, né, não se importando e mostrando imagem das vítimas mortas no chão. Então, assim, e agora acontece a mesma coisa. Políticos, né, o Major Olímpio foi categórico, o senador Major Olímpio foi categórico ao afirmar que se os professores estivessem armados, a tragédia poderia ter sido evitada, a tragédia seria evitada. Então a gente vê políticos no momento que não estão preocupados com o que aconteceu, não estão preocupados com o estado emocional tanto dos familiares das vítimas quanto das pessoas que conseguiram escapar também. Porque o trauma psicológico que isso vai causar nessas pessoas é enorme, é uma coisa para a vida toda, né? Então esses políticos estão apenas preocupados em pegar o fato e querer jogar para a sua vertente política, né? Eles estão apenas querendo politizar o fato, né? Para defender um outro ponto. Infelizmente, eu tenho certeza que a nossa população já está um pouco mais consciente, está mais politizada, né? Tá difícil. Só que agora estão, tanto um lado quanto o outro, vão usar isso para a sua benéfica, ou seja, para se promover politicamente. Nós estamos num grau de uma gravidade muito profunda. Familiares, porque até então não se sabe o que aconteceu. Sim. O que se sabe é que o rapaz chegou no estabelecimento, parece que é tio, houve uma discussão, foi para a escola. Agora, em relação à pessoa, imagina o professor armado. Vamos hipoteticamente imaginar. O menino lá que foi levar uma machado, quer dizer, ninguém nem viu, o cara estava ali estudando, você viu a tranquilidade que eles entraram na escola. E pela velocidade entre o tempo que eles entram na escola e o tempo de reação que a gente vê nas imagens de alunos e funcionários fugindo, é um tempo mínimo ali. Porque o vídeo total deu 1 minuto e 50. O total, desde a hora que para o carro até o término. Metade desse tempo foi eles demoraram mais para sair do carro e entrar na escola do que o tempo... Do que para iniciar o ataque. Exatamente. Do que para iniciar o ataque. Então, assim, o tempo de resposta dos professores teria que ser muito rápido, né? O tempo de reação dos professores teria que ser muito rápido. Então, assim, é uma afirmação tão leviana você querer correlacionar uma coisa com a outra, né? E o país está tão dividido politicamente, esse negócio de divisão política é tão sério, porque assim que acontece uma tragédia como essa, poucas horas depois,
as discussões em grupo de WhatsApp são exatamente essas que você comentou. De um lado, o pessoal dizendo que agora que com a possível legalização do porte de armas, né, do porte, esses ataques vão ser ainda mais comuns, e do outro lado, pessoas afirmando que se já houvesse porte de armas, o ataque poderia ser evitado. Ou seja, a preocupação com o ataque, com as vítimas em si, é zero. A única preocupação real é defender a própria posição política. Olha, o comandante da Polícia Militar, o coronel Marcelo Salles, disse que foi feita uma reconstituição do crime na escola com a presença de funcionários, além da perícia técnica. Isso trará mais informações para elucidar detalhes sobre o ataque. O comandante da Polícia Militar também disse que os 2 ex-alunos entraram na escola e atiraram nas 2 funcionárias. Tivemos 3 ataques como esse em São Paulo, o do Shopping Morumbi, da Catedral de Campinas, sim, e agora na escola, enumera o comandante. O perfil desse crime, afirma, é de atirar de maneira aleatória, procurando atingir o máximo de vítimas. Na escola de Suzano foram utilizados um revólver, um arco e flecha e uma machadinha. É um horror, né? E parece realmente... É lógico que a gente não pode afirmar categoricamente, mas parece ter sido bem premeditado por parte dos dois. Sim, com certeza. É a linha que chegou, os detalhes ali no descer do carro. Houve um planejamento por parte dos dois. A motivação ainda não está clara. Eu estava até comentando no começo da nossa transmissão sobre a correlação desses casos com casos de bullying na escola. O fato é que as escolas aqui no Brasil têm uma desorganização enorme, tem muito pouca segurança e muito pouco cuidado com os alunos, seja no âmbito de violência, de brigas dentro da escola. Eu acho que precisa se importar muito mais com isso, porque isso pode extrapolar e chegar nesse ponto aí. Só concluindo aqui as informações, um dos atiradores, o Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, teria deixado a escola no ano passado, antes do fim do ano letivo. A informação é do secretário de Segurança, João Camilo. O outro autor do crime seria Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. A polícia diz também que há possibilidade de um dos autores não ter se suicidado. Os atiradores teriam visto os policiais com escudos, foram disparados mais 2 tiros, diz o secretário de Segurança, o João Camilo, e segundo ele, há a possibilidade de que um dos atiradores tenha se suicidado e o outro tenha sido eliminado. Então, há a confirmação de que um deles se matou, deu suicídio, porém o outro, porque não há certeza. 2 disparos. Então, pode ser que cada um se matou, né? Ou existe a possibilidade de que um se matou e o outro tenha sido eliminado. Também não deixa claro se foi a polícia ou o próprio atirador. O outro atirador que estava por ele. E acabou se suicidando. 5 alunos, 2 funcionários, o dono da locadora e os 2 atiradores morreram durante o ataque. O estudante Douglas Murilo Celestino morreu dentro do SAMU a caminho do hospital. As autoridades policiais identificam 10 mortos em ataque à escola. É triste, Marcelo. Infelizmente, eu não queria fazer essa interrupção na nossa programação e trazer essa notícia, principalmente o dia de hoje. Talvez poucas pessoas saibam, mas hoje é o Dia Mundial do Rotaract, ou seja, é um grupo do Rotary Club que agrega jovens de 18 até 30 anos de idade, então, e que tem um trabalho fantástico. Era para ser uma data de comemoração, enaltecer o trabalho desses jovens. Infelizmente, nós temos que trazer essa trágica notícia, porque isso é uma tragédia, é um crime bárbaro que aconteceu, e o pior, como o próprio comandante da Polícia Militar relatou, em Campinas recentemente, sim, na Catedral, e no Morumbi também, fatos que até então nós ouvíamos falar muito nos Estados Unidos, né, Marcelo? Exatamente. Era difícil no Brasil algo desse tipo. Teve aquele caso de um
um senhor que colocou fogo na escola, né? No ano passado. Sim, e há alguns anos atrás teve também aquele rapaz, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, eu não sei se você se recorda, que ele também entrou na escola atirando fogo contra ex-colegas. Eu não sei se você se recorda. Né? Mas eram casos, é evidente que são horrorosos, mas eram casos bem pontuais, não eram casos que a gente via com frequência aqui no Brasil. E esse caso que chama a atenção é o modo operante. Sim. Né? A maneira com que chegaram. Segundo as reportagens que estamos acompanhando, da locadora até a escola são cerca de 800 metros, poderia até ir-se a pé, utilizou-se um carro, chegou na escola. Gente, é complicado. Nós estamos compartilhando e o nosso objetivo é agregar as informações, mas ao mesmo tempo um chamamento para que nós possamos fazer uma reflexão. Assim como o Marcelo muito bem lembrou, tanto eu quanto ele, nós somos pais, nós temos filhos, o meu já se formou, mas ainda galga outras questões, poderá voltar nas escolas. Quando você ia imaginar que a escola poderia ser um ambiente de risco? Nem na escola nossos filhos estão protegidos, né? Isso, a gente se conscientizar disso dá um desespero muito grande, né? Então, eu acho que ao invés da gente politizar a situação no momento, eu acho que é preciso buscar soluções para a segurança pública para as escolas, para dentro das escolas. Colocar profissionais capacitados na porta das escolas, colocar detectores de metal. É preciso a gente ter alguma segurança em todas as escolas particulares, escolas municipais, escolas estaduais. É preciso que se tenha alguma segurança, porque a facilidade de entrada, no acesso, eu vejo mesmo pela escola que o meu filho estuda em Leme, que evidentemente é uma ótima escola, com ótimos profissionais, mas a facilidade de acesso é muito grande. Você não sabe o que a pessoa está carregando, né? Você não tem nenhuma verificação na portaria. Então, a gente precisa investir nisso. Instituições bancárias, por exemplo, você vê a dificuldade que se tem. Sim. Apesar que quando querem eles entram, mas há uma dificuldade. Tem uma porta giratória. Não estou dizendo que tem porta giratória na escola, gente, mas o que o Marcelo falou é muito sério. Pessoas treinadas, capacitadas, não armar professor. O professor está lá para passar o ensino. Ele não tem que estar lá preocupado com a segurança, meu Deus do céu. A partir do momento em que o professor tem que deixar as suas funções pedagógicas para começar a se preocupar com a segurança, ou quem entra e quem sai da escola, ou se algum entra armado, ele está armado para poder ceifar a vida do atirador, pelo amor de Deus. Aliás, existe uma ineficiência, uma incompetência administrativa que agora quer atribuir, né, funções para quem não tem preparo para isso. Exatamente. Aliás, os professores hoje em dia já têm que se preocupar com a própria segurança. Porque né? A gente tem visto vários casos de professores sendo brutalmente agredidos em sala de aula por alunos, uma total falta de respeito dos alunos para com os docentes. Então, eu acho que tem que ter profissionais preparados dentro da escola, tem que ter profissionais preparados dentro da escola, tem que se dificultar o acesso de armas ou qualquer outro objeto que possa causar algum ferimento a alguém, não é? Então, as escolas precisam de um planejamento voltado para a segurança, e para o bem-estar dos alunos também, lá dentro também, durante a aula, para que quem quer estudar em paz possa estudar em paz também. Muito bem, gente. É lógico que nós não vamos nos alongar muito, porque eu acho que todas as informações pertinentes desse fato já estão sendo bem esclarecidas. Provavelmente voltaremos nos nossos noticiários, mas um dos objetivos do JPTV é, de repente, criar grupos ou até programas. O Marcel já está aí com um projeto de programas de entrevistas com profissionais gabaritados para trazer alusões a esses fatos, pessoas que têm a propriedade, conhecimento para debater. Logicamente, nós estamos fazendo aqui como cidadãos, né, pelo nosso grau de formação,
trabalhei em TV, o Marcelo também muito tempo em rádio, e o nosso objetivo é tentar fluir ou despertar o interesse da população do nosso compromisso de pertencimento. Isso aqui é nosso, o Brasil é nosso, a cidade é nossa, a escola é nossa. Então nós queremos que você tenha a plena convicção que está na hora de parar, principalmente essa classe que galgueia votos para se perpetuar no poder, que está na hora de olhar pela população, fazer algo e não jogar a culpa para ele. Ó, eu não dou conta da segurança, dá arma para o cidadão e ele se vira para a segurança dele. Olha, eu não tenho condição de estudo. Vamos municipalizar o estudo, ou pior, como foi dito aí pela a própria secretária da mulher, né? Vamos autorizar o ensino em casa. Cada um ensina o seu filho do jeito que quer. Ou seja, cada vez mais estão querendo se isentar de algo que eles mesmos buscaram, porque galgaram o poder e agora quer jogar responsabilidade para a população. Temos responsabilidade? Lógico que temos. Temos que fazer nossa parte? Lógico que temos. Mas dentro dos nossos limites de competência. Eles ficam buscando soluções simples para problemas complexos, né? Olha, o aluno entrou, mas se o professor tivesse arma, não teria respondido. Como não? O cara nem viu que entrou. Não dá. Marcelo, obrigado aí pela sua participação. Nós vamos encerrando essa nossa transmissão, podemos voltar em qualquer momento com boletins, mas semanalmente você já está sendo convidado. Toda sexta-feira, às 13 horas, nós temos a transmissão ao vivo do nosso jornal, na versão online, pelos nossos canais, e também a versão impressa que você acompanha. O Jornal do Porto há 42 anos, com edições ininterruptas. Você sabe o que é isso, Marcelo? É compromisso com a população, é compromisso com você. O Jornal do Porto há 42 anos aqui na cidade de Porto Ferreira e nunca falhou nesses anos uma semana sequer. Então isso é compromisso. E não estamos preocupados em sermos os primeiros, em trazer o furo de reportagem. Mas podem ter certeza, quando a notícia chega até você, a notícia foi trabalhada, estudada, refletida e a veracidade dos fatos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Até o nosso próximo encontro. Paulo Carvalho, eu que agradeço você, agradeço a todos os nossos telespectadores. O Jornal do Porto tem uma história maravilhosa, uma história de credibilidade aqui na cidade de Porto Ferreira e é uma honra poder colaborar com vocês. Toda sexta-feira no jornal eu estarei trazendo notícias de Leme, de Pirassununga também, para auxiliar vocês, para a gente abranger toda a nossa região. Então eu conto com a audiência de vocês todas as sextas, em breve, com mais projetos, com mais programas, tudo para trazer para vocês informação de qualidade, informação com honestidade e com responsabilidade acima de tudo. Ótimo fim de semana, ainda não, ótima sexta, ainda que amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta, uma ótima sexta. Gostaria de fazer minha estreia em um momento mais feliz, mas que tenha servido para todos nós termos uma reflexão importante sobre esse tema, sobre esse fato, e que essas tragédias sejam evitadas em um futuro próximo. Um grande abraço, Paulinho, um grande abraço para você. Obrigado, até o nosso próximo encontro.